Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Isto hoje vai ser um vídeo bastante curto, muito direto, porque foi em relação a uma coisa que aconteceu hoje no meu local de trabalho, que eu fiquei bastante impressionado e me fez pensar bastante e também levar a agir em prol do outro, do próximo. Hoje eu estava no trabalho, como de costume, e costumo conviver com, com bastantes sócios que lá estão no ginásio e que já se tornaram, de certa maneira, meus conhecidos, meus amigos. E há lá um rapaz, já casado, com um filho, e ele contou-me que esse filho iria nascer com problemas, com uma doença que eu agora não me recordo do nome, mas que basicamente é uma doença onde o bebê nasce ou é gerado com os órgãos fora da cavidade abdominal, uma espécie de bolsa exterior, ainda dentro da gestação, e, e o bebê teria baixas probabilidades de sobreviver a longo prazo. Tivemos a falar durante cerca de 10 minutos, 10, 15 minutos por aí, e tivemos a compartilhar a nossa fé um com o outro. Eu disse que era adventista do sétimo dia, tudo bem. Ele falou-me que era evangélico também. Não cheguei a perceber bem a religião, mas é um assunto pouco relevante, ou seja, somos ambos cristãos. E ele falou-me que levou este caso ao seu pastor e ele orou, orou a Deus para operar um milagre, para curar o filho, para permitir que ele vivesse. E o pressuposto foi: se nós lemos tantas vezes na Bíblia sobre um Deus que curou, um Deus que levantou o oprimido, ajudou o que era humilhado pela sociedade. Naquela altura, isto está relatado em toda a história bíblica, não será que atualmente temos o mesmo Deus, com o mesmo poder? Entre conversa para lá, conversa para cá, ele disse-me que depois deste pastor ter orado ah, por ele, pela esposa, imposto as mãos, mais algum tempo à frente, quando foram reavaliar o estado do bebê para perceber se era necessário intervenção cirúrgica ou não, a enfermeira ficou surpresa e relatou que o bebê iria nascer saudável, com 99,70% de probabilidades de nascer saudavelmente e de ter uma boa vida, e assim foi. E, e ele diz que desde esta altura que tem orado pela cura de pessoas que ele vê que estão necessitadas, orado por milagres. E este testemunho por si só já foi bastante poderoso. O que me surpreendeu foi que eu pedi a este amigo para que pudesse orar também por mim, porque estou a atravessar uma fase complicada na minha vida pessoal e também preciso destas orações para cura, cura interior, cura do meu coração, hum, orar, orarem para que Deus possa ajudar a endireitar a minha vida e para que eu também possa andar nos seus caminhos 100% e confiar nele. E eu disse isto no sentido de
olha, quando te lembrares, quando estiveres em casa, ora por mim. O que eu não estava à espera foi que, mal eu acabei de dizer isto, ele levanta-se da máquina onde estava a fazer exercício, coloca as mãos sobre mim e diz-me: Vamos orar. E foi a primeira vez que alguém orou por mim num local de trabalho, onde estas coisas são mal vistas. Felizmente aqui em Portugal ainda há esta liberdade das pessoas poderem expressar a sua fé, independentemente de qual seja. E foi um gesto que me tocou bastante e fiquei a pensar nisto. Eu que me digo ou que me chamo cristão e peço a Deus todos os dias para que Ele me use como seu instrumento, muitas vezes não tenho a coragem de orar pela pessoa na hora. Quando ela diz, ora por mim, ahm, quando te lembrares, ora por mim, ora para que aconteça isto na minha vida ou para que Deus me mostre qual é a resposta. Fiquei a pensar neste assunto porque eu nunca tive esta coragem. E sou cristão, tento seguir as orientações de Deus, os seus princípios desde que nasci. E infelizmente nunca tive esta coragem. Até hoje. E este gesto tocou-me bastante. Ao ponto de eu orar também por um senhor que trabalha lá no ginásio. Que trabalha não, que treina lá no ginásio. Um senhor já dos seus 60, 70 anos. Um senhor que tinha uma vida muito ativa, sempre trabalhou, tinha 2 trabalhos, inclusive. Ele diz-me sempre. Tinha 2 trabalhos, o primeiro turno era das 6 da manhã às 2 da tarde e depois o outro turno das 2 da tarde à 1 da manhã. E depois ainda tinha mais alguns trabalhos. E por este estilo de vida com pouca quantidade e qualidade de sono, alimentação desregrada, este senhor veio a contrair problemas de saúde graves que o conduziram a um estado propício a desenvolver AVC. E ele teve AVC. Ficou em coma 1 mês e meio e os médicos falavam com a esposa, os filhos, para se prepararem para o pior. Eu não sei como é que funciona o coma, mas vejo muitas situações em que as pessoas entram em coma e não saem de lá, morrem. Especialmente comas de 1 mês e meio, quase 2. Foi um milagre de Deus, acredito que sim. E eu noto que o senhor tem problemas de dicção, fala, talvez algum problema ali de memória, muitos problemas de equilíbrio, o seu equilíbrio ficou bastante afetado, ao ponto que a sua postura é bastante curvada, porque se ele levantar a cabeça, desequilibra-se com muita facilidade. Tem a mão mirrada, 3 dedos que não saem do sítio. Ele anda sempre com a mão direita assim fechada, mas é um senhor muito simpático, que precisa de muita ajuda. E por causa do exemplo do outro rapaz, eu orei também por este senhor naquela hora. E tenho a certeza que plantei uma semente no coração desta pessoa, independentemente do resultado que ela possa ter. Mas a grande comissão, relatada
por Jesus em Mateus, creio que nos últimos capítulos de Mateus, ahm, diz que Deus nos chamou para levarmos a sua mensagem a todo o mundo nesta geração. E o levar a mensagem não é mais do que orar pela pessoa naquele momento de dificuldade, ouvir a pessoa, tentar dar palavras de esperança, de conforto, ajudar no que for possível. A Bíblia também fala disto, não é ajudar a todo momento, a todo custo, não, é sempre que possível. Ajuda sempre que possível. Perdoa o teu irmão sempre que possível. Tenta reconciliar-te com os que te ofendem ou com quem a quem tu ofendeste. Entendem? O levar a mensagem não é por si só, claro. Olha, tu não estás a cumprir os 10 mandamentos, tu não guardas o sábado, tu adulteras, não podes adulterar, não podes roubar, não podes ah, desrespeitar os teus pais. Claro que isto tudo é importante. Mas tal como os 10 mandamentos são a expressão do caráter do amor divino e são ensinados pela maneira dele ser, de Deus ser, eu acho que isto é o maior testemunho que nós podemos dar a qualquer pessoa, sendo talvez a única Bíblia que essas pessoas vão ler. E quis trazer esta reflexão aqui para vocês, porque acredito que enquanto cristãos nós estamos muito adormecidos. Eu estou muito adormecido. Deixo-me abater facilmente pelos problemas da vida. Considero muitas vezes que ninguém tem mais problemas do que eu e esqueço-me, fruto disso, de ajudar o meu próximo. Aquele senhor ou aquela senhora que estão na porta do supermercado e precisam de uma moeda, porque não orar também com elas? Para Deus derramar o seu Espírito Santo e transformar as suas vidas. Plantar a semente de que existe um Deus que ama estas pessoas. Para mim, eu acho que isto é o maior testemunho que podemos dar. E eu hoje levei uma chapada de luva branca na cara quando uma pessoa que nem é adventista do sétimo dia deu o maior exemplo e foi maior exemplo do que eu sou a maior parte dos dias da minha vida. E não quero com isto dizer que o povo do Senhor são só os adventistas do sétimo dia. Não. Mas enquanto povo que se diz o povo da verdade, o povo da Bíblia na mão, o povo do livro, whatever you wanna call it, temos muito ainda a fazer. E o muito não quer dizer, não significa que seja tarefas grandes, muito complexas. Não. O muito podem ser muitas tarefas pequeninas, simples, no dia a dia, no nosso envolvimento. Não é pensar em ir fazer missões de voluntariado para a África, continente, ou para a Suíça, ou para a Ucrânia, whatever. Isto é tudo importante, claro. Mas se eu não dou testemunho no meu local de trabalho, com os meus amigos, quando vou sair, no supermercado, seja onde for, no meu envolvimento, se eu não dou testemunho e não estou ao serviço de Deus nestas ocasiões, de que me serve ir para longe, trabalhar onde outros poderão ir trabalhar e estão mais próximos? Entendem o que eu quero dizer? Não estou a dizer que não seja importante considerar estas questões. Mas, enfim, trouxe-vos esta reflexão
Foi um vídeo sem preparação. Eu não me preocupo com isso. O intuito não é mostrar as minhas edições ou as minhas skills de edição, na verdade. É falar de maneira crua, direta, sem panos quentes. E espero de alguma forma ter-vos transmitido algo de bom que vos leve a refletir e mudar comportamentos e atitudes que Deus pede que nós possamos fazer um step up, um upgrade. Ok? Espero que tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa semana, um bom mês, um bom ano, independentemente da altura em que estejam a ver este vídeo. E oro para que cada um de vós possa ser também usado por Deus, de alguma maneira, nas coisas mais simples do dia a dia. Abraços.